É tempo de multiplicar. Este é o nosso 12º encontro sobre a visão de igreja multiplicadora e pequenos grupos multiplicadores. Nós temos a alegria de receber hoje aqui no É Tempo de Multiplicar, pastor Diogo Carvalho, que faz parte da equipe de missões nacionais, que estará compartilhando com você, a partir de hoje, um pouco mais sobre o segundo princípio da visão de igreja multiplicadora. O primeiro, a oração. E agora ele vai poder compartilhar com você, a partir de hoje, sobre a evangelização discipuladora. Pastor Diogo, seja muito bem-vindo no É Tempo de Multiplicar. Muito obrigado, pastor Fabrício. É uma alegria estar com vocês para aprendermos juntos sobre o que é evangelização discipuladora. A evangelização discipuladora é uma conjugação de duas palavras, evangelização e discipulado. E nós vamos entender como as duas palavras funcionam juntas. Mas para isso, vamos entender primeiro o que é a evangelização. Nós faremos isso através do exame do que são a essência, o propósito, as motivações, a fonte de poder e o alvo da evangelização. O que é a essência da evangelização? Evangelizar é, por essência, anunciar o evangelho, torná-lo conhecido. Para que alguém se converta e se torne um discípulo de Jesus, é necessário que ouça o evangelho pelo menos uma vez e o compreenda, recebendo-o em seu coração pela fé. Quase sempre que a palavra evangelho ocorre no Novo Testamento, associada a algum verbo, trata-se de anunciar, pregar, fazer notório, comunicar, proclamar, testemunhar, falar. Paulo chama atenção para essa essência da evangelização em vários textos. Entre eles, 1 Coríntios 1:21, quando diz que foi do agrado de Deus salvar os crentes por meio do absurdo da pregação. Ainda, nós temos Romanos 10:17, que diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Agora, qual é o propósito da evangelização? Quanto ao propósito, evangelizar é oferecer às pessoas uma oportunidade válida de crer em Jesus Cristo. Por válida, nós queremos dizer uma oportunidade em que o evangelho seja proclamado de maneira clara e fiel, de modo que a pessoa possa vir a compreendê-lo e responder positivamente a ele. Clareza na exposição do evangelho está relacionado à forma, à linguagem com que o evangelho é proclamado. E a fidelidade se refere a estar de acordo com a Bíblia de uma forma teologicamente correta. As duas coisas são importantes na evangelização. Agora, qual é a motivação para a evangelização? A Bíblia nos orienta a fazer tudo para a glória de Deus. Em 1 Coríntios 10:31, Paulo diz isso. Qualquer coisa que façamos, que seja para a glória de Deus. Então, Paulo parece considerar a evangelização, antes de tudo, como um ato de adoração a Deus, como explica em 1 Tessalonicenses 2:4. Olha o que Paulo diz. Assim como fomos aprovados por Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não para agradar a homens, mas para Deus, que testa nosso coração. Desta forma, a motivação última para a evangelização é glorificar a Deus. Mas essa motivação tem duas expressões. A primeira é demonstrar nossa obediência a Cristo por meio da evangelização, da compaixão pelas almas perdidas. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E um dos maiores mandamentos do Senhor Jesus é que divulgássemos o evangelho às pessoas. Paulo demonstra isso, esse desejo de ser obediente a Cristo por meio da evangelização. Ele dizia que esse senso de responsabilidade lhe trazia uma grande motivação. Olha o que ele diz: pois o que nos motiva é o amor de Cristo, como está em 2 Coríntios 5:14, primeira parte. E ainda, se eu anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois tal obrigação me é imposta. E ai de mim se não anunciar
o Evangelho. Nós vamos dar uma pausa agora para você assistir a um vídeo e logo após nós retornamos. A Junta de Missões Nacionais lançou os livros Igreja Multiplicadora, 5 princípios bíblicos para o crescimento e pequeno grupo multiplicador. Eles abordam a visão de igreja multiplicadora, que é fundamentada em 5 princípios bíblicos: oração, evangelização, discipuladora, plantação de igrejas, formação de líderes e compaixão e graça. Estes princípios são aplicáveis a qualquer modelo de igreja em diversos contextos étnico e cultural. Acesse o site da Livraria de Missões Nacionais e conheça todo o material da visão Igreja Multiplicadora ou ligue para a Central de Atendimento. Nós já vimos, antes do vídeo, o propósito, a essência e uma das motivações para a evangelização. E agora vamos começar a ver a segunda motivação. A primeira era expressar a nossa obediência a Cristo através da proclamação do Evangelho. Mas nós temos também uma outra motivação, que é glorificar a Deus através da compaixão que devemos ter pelas almas perdidas. Vários textos vão ilustrar essa compaixão, especialmente aquele em que Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam atribuladas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Nós precisamos desse mesmo sentimento, levar o amor de Deus às pessoas que necessitam. Agora vamos ver a fonte de poder para a evangelização. A fonte de poder para a evangelização é o Espírito Santo. Quando os apóstolos foram revestidos do poder do Espírito Santo, nada, nem a perseguição, nem a timidez, nem o medo, nem a falta de preparo, nada disso foi empecilho para a pregação ousada e perseverante do Evangelho. Jesus não só nos deu uma ordem, ide, como Ele também nos municiou de tudo o que precisamos para cumpri-la. E o que é? O pleno e suficiente revestimento do Espírito Santo e a nossa total dependência dele. E agora, qual é o alvo da evangelização? Por fim, o alvo da evangelização é persuadir as pessoas a crerem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, de modo a serem acrescidas à igreja mediante a profissão de fé e o batismo, iniciando então o seu amadurecimento, o seu aperfeiçoamento em santidade. Esse alvo fica claro quando nos voltamos então para a grande comissão, que é a ordem dada pelo Senhor Jesus para que a sua igreja vá, ou seja, ide ao mundo perdido, todas as nações, e de lá suscite, aliste discípulos para Jesus, batizando-os e ensinando-os a obedecer tudo o que Jesus nos ensinou. Interessante notarmos que o Senhor Jesus enfatiza o fazer discípulos como a ordem principal da grande comissão. Isso não significa, porém, que ir, batizar e ensinar devem ficar em segundo plano. Não, fazer discípulos envolve todas essas ações. Quando olhamos para a grande comissão, de acordo com o que Jesus deseja que aconteça, fica claro que ela deve promover a geração de discípulos, a sua inclusão na igreja e a sua iniciação no processo de aperfeiçoamento cristãos. Muitas vezes, a evangelização vai envolver apenas o lançar a semente. E a nossa ocupação inicial deve ser a quantidade e a qualidade da semeadura, confiando os resultados nas mãos de Deus. Também é fato que a conversão é uma obra sobrenatural do Espírito Santo e a regeneração é um milagre que não depende de nós. E é o Espírito que acrescenta à igreja aqueles que se salvam. Mas cabe a nós o interesse pela conversão das vidas e não apenas a evangelização como um fim em si mesmo, porque a grande comissão é fazer discípulos, ainda que os resultados, muitas vezes, em termos de conversões, não dependam exclusivamente dos nossos esforços. Seja como for, o alvo da evangelização, que é fazer discípulos, deve ser buscado intensamente. Por isso, Paulo diz que ele buscava convencer as pessoas, como está em 2 Coríntios 5:11. Essa atitude de Paulo deve ser imitada por todos nós. Quando pregamos o Evangelho de forma clara e fiel, nós buscamos
conversões. Mas se elas não acontecem por alguma circunstância, isso não quer dizer que não houve evangelização. O que determina se a evangelização ocorreu ou não é se houve clareza e fidelidade da mensagem. E o nosso alvo, que é persuadir as pessoas à fé em Jesus Cristo. Estamos chegando ao final do nosso programa. No próximo programa, vamos continuar a falar sobre evangelização discipuladora. Que Deus o abençoe.